Hoje nós faremos uma exposição do capítulo 4 do livro de Gálatas. É com muita alegria que eu venho fazendo essa série e estudando a cada uma dessas oportunidades um capítulo da Bíblia. A minha saga no cristianismo, ela foi aproximadamente 20 anos. Eu participei da Igreja Católica, do catolicismo romano. E depois, aproximadamente 20 anos, numa igreja neopentecostal. Então, em quase 40 anos de cristianismo, vamos por assim dizer, eu nunca participei de um culto a qual fosse lido um capítulo da Bíblia e explicado. Em 40 anos de igreja, creio que muitos de vocês nunca ouviram em um culto a leitura de um capítulo da Bíblia e a explicação de um capítulo. Então é com muita alegria que eu faço essa exposição, porque isso é muito importante para nós. O culto, a base do culto é a pregação do Evangelho, é a explicação da palavra. Como que acontecia o culto lá na época da igreja? Mandava-se a carta, o apóstolo Paulo escrevia uma carta, como essa carta, e chegava na mão daquele que era o responsável da igreja, o que anunciava, o que pregava, o pastor da igreja. Então o pastor da igreja, ele pegava aquela carta, a qual os apóstolos escreviam, e ele então no culto, ele lia aquela carta para os irmãos. Então o culto se baseava nisso, na leitura em que se fazia da mensagem que os apóstolos mandavam para a igreja, a fim do que? Da igreja ser edificada na mensagem de Cristo, em Cristo e na pessoa de Cristo. Então, ao podermos hoje ter uma oportunidade de estarmos em uma igreja bíblica e lermos um capítulo inteiro das Escrituras, entendendo o que está escrito, isso para nós é um milagre. E que nessa noite Deus possa nos abençoar, que ao lermos as Escrituras, possamos também entender, porque apenas ler sem entendimento também não bastaria, mas que o Espírito Santo ele possa trazer luz ao nosso entendimento, para lermos o que está escrito aqui, compreendermos, crermos e então sermos salvos. Amém? Então vamos abrir no livro de Gálatas, capítulo 4. Vou relembrar os irmãos sobre o que se trata a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, à igreja da Galácia. O apóstolo Paulo, ele aproximadamente 20 anos depois da crucificação de Cristo, o apóstolo Paulo tem uma oportunidade de pregar nessa região. Então ele vai nessa região, ele prega o evangelho e ele permanece algum tempo lá por causa de uma enfermidade. O apóstolo Paulo fica doente, então ele é obrigado a ficar naquela cidade, e ele não perde a oportunidade, e ele então anuncia o Evangelho, ele prega o Evangelho para aquelas pessoas, e aquelas pessoas então, elas recebem o Evangelho com muita alegria, o apóstolo Paulo fala. Eles entendem o Evangelho, eles entenderam que era a salvação por meio de Cristo, e eles ficaram muito felizes quando o apóstolo Paulo então pregou a verdade para eles. Mas o apóstolo Paulo precisou de ir embora daquela região para outras regiões. E pouco tempo depois em que o apóstolo Paulo foi embora e deixou ali uma igreja, fundou uma igreja naquela cidade, o que aconteceu? Falsos mestres, os judaizantes, começaram a entrar na igreja. E a Bíblia fala que pouquíssimo tempo depois que o apóstolo Paulo pregou o evangelho, que eles ouviram a verdade, esses falsos mestres começaram a introduzir um outro evangelho no meio dessas pessoas. E esse outro evangelho não negava Cristo, mas acrescentava à lei de Moisés a obra de Cristo. É o que acontece hoje praticamente na maior parte das igrejas. Você vai lá, ninguém nega Cristo. Ninguém fala que Cristo não é o Senhor. Todos falam, Cristo é o Senhor. É o que acontecia com a igreja. Mas eles acrescentaram algo além de Cristo na salvação.
Então eles falavam assim, olha, nós cremos em Cristo, mas nós também cremos que devemos praticar as ordenanças de Moisés para que então se consuma por completo a salvação. Então o apóstolo Paulo ele vai escrever a esses irmãos falando, não, a salvação não é por meio das obras que nós praticamos, mas somente por meio da obra de Cristo. E no capítulo 4, vai falar muito a respeito disso. Então a carta ela vai girar em torno disso. De Paulo falando aos irmãos, irmãos, voltem a Cristo. Irmãos, atentem para o que estão ensinando de errado. Irmãos, permaneçam somente em Cristo. Então a carta vai girar em torno disso. Dos irmãos retornarem a Cristo. Então nós vamos ler a partir do versículo 4. A partir do capítulo 4, versículo 1. Diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sobre tutores e curadores, até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Bem, vamos orar então? Nosso Deus e Pai, pedimos a Tua graça, ó Deus, ao lermos a Tua palavra, que haja muito temor em nosso coração, há muita reverência, ó Deus, e muita alegria, por podermos ler a Tua palavra como ela está escrita, e podermos então, ó Deus, fazer a interpretação correta, conforme o texto, o contexto, e todo o texto dessa carta. Que a Tua graça, ó Deus, nos permita entender, porque nós sabemos que muitos grandes queriam, ó Deus, ouvir a Tua palavra, entendê-la e não conseguiram. Mas o Senhor diz que revelou aos pequeninos. Que nós possamos ser esses pequeninos, humildes, pecadores arrependidos. Que ao ouvirmos a Tua palavra, ó Deus, ela possa cair, ó Deus, em uma terra fértil. E produzir, ó Deus, salvação em cada um dos nossos corações. Abençoe, ó Deus, a vida de cada irmão. Porque se o Senhor trouxe esses irmãos aqui, ó Deus, o Senhor não trouxe à toa. Mas se o Senhor conduziu eles aqui, é porque o Senhor tem um propósito, ó Deus, em nossas vidas, que é nos salvar. Por isso nos ajude, em nome do Teu Filho amado. Amém. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: digo, pois, que durante o tempo em que um herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas ele está sobre tutores, curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Então, o que o apóstolo Paulo ele quer nos ensinar? Que até o tempo de um pai morrer, quando ele morre, o que acontece? Esse pai ele vai deixar uma grande herança para seu filho pequeno. Só que essa criança ela não vai ser em nada diferente a um escravo, apesar dela ser dono de tudo, porque ela estará sobre os tutores e administradores daquilo que ela possui. Então o apóstolo Paulo fala, olha, vê uma criança, quando o pai morre, deixa uma herança para ela. Essa herança pertence a ela, mas enquanto ela não alcança a idade determinada pelo pai para que ela possa ser o dono real daquilo, ela está ainda como um escravo. Ela não é maior que o escravo, pelo contrário, ela está sobre a tutoria, sobre a administração dos escravos.
ainda estão submetendo sobre ela. Então ele fala aqui que, ele vai falar então no versículo 3, assim também nós, quando éramos menores, quando nós ainda não conhecíamos o Evangelho, nós estávamos servilmente sujeitos, ou seja, nós estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Os rudimentos do mundo aqui, o pastor John MacArthur diz que nós estávamos sujeitos aos rituais, aos elementos e rituais básicos da religião por obras. Isso que é o rudimentos do mundo. Que antes de nós conhecermos o verdadeiro Evangelho, nós estávamos escravizados nas obras, na salvação pelas obras. Antes de nós conhecermos a Cristo, nós éramos escravos da lei de Moisés. Nós éramos escravos das obras, dos rudimentos, dos rituais. Nós nos ajoelhávamos diante da imagem de Maria, nós acendíamos vela, nós fazíamos penitência, fazíamos confissões auriculares ao Padre. Antes de nós conhecermos o Evangelho, nós pagávamos obrigatoriamente dízimos para sermos salvos. Antes de conhecer o Evangelho, nós estávamos submetidos a coberturas espirituais, porque havia alguém que era uma cobertura espiritual sobre nós. Antes de conhecermos o Evangelho, nós praticávamos a teologia da prosperidade, a teologia da confissão positiva, caíamos no Espírito, praticávamos as quedas no chão e dizíamos: o Espírito Santo está visitando. Antes de nós conhecermos o verdadeiro Evangelho, nós acreditávamos que seríamos curados por meio de óleos, por meio de águas. Nós estávamos presos aos rudimentos rituais das religiões. Você junta, igual assim, aqui no Brasil, as religiões, a religião evangélica se tornou uma junção do espiritismo, macumba, catolicismo romano, protestantismo, juntou tudo e a igreja evangélica se tornou isso. E aqui Paulo fala: olha, antes de vocês conhecerem a Cristo, vocês estavam sujeitos a esses rituais. Lembra dos rituais que você praticava? Quantas vezes você não rodeou a igreja marchando para que as muralhas de Jericó caíssem? Quantas vezes você não pulou na cabeça do diabo, amassando a cabeça do diabo no chão? Pula, pula, pula. Olha como nós estávamos presos aos rudimentos religiosos do mundo. Olha quantas vezes, olha quantas coisas não fizemos. E Paulo fala: antes nós éramos escravos das religiosidades desse mundo, para tentarmos agradarmos a Deus e sermos salvos. Mas no versículo 4 ele diz: vindo porém a plenitude do tempo, vindo porém o tempo determinado por Deus. O que aconteceu? Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. O que ele está falando aqui? No tempo determinado, Deus enviou o seu Filho. Quem? Aquele que é eterno. E aquele que é eterno agora, ele nasce de uma mulher e se torna um homem. E aquele homem agora, ele vai andar conforme a lei, ele vai cumprir a lei. Para quê? No versículo 5, para nos resgatar, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então Cristo, aquele que é eterno, ele vem, e ele agora vem como homem, e ele como homem agora, ele cumpre perfeitamente a lei, para nos resgatar da maldição da lei. Quantas vezes eu já não ouvi as pessoas dizerem: olha, se Jesus cumpriu, nós também podemos cumprir. Se Jesus conseguiu cumprir perfeitamente, nós também poderemos. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que ele cumpriu para nos resgatar aqueles que estavam sobre a lei, sobre a maldição da lei. A palavra aqui, resgatar, no grego significa comprar alguém por um preço. Era assim que acontecia antes, conforme a escravidão. Como a pessoa ela deixava de ser escrava? Quando ela fosse comprada, paga o preço para que houvesse o resgate dela. Aqui, o que o apóstolo Paulo quer dizer para nós, que quando Cristo ele veio,
Ele não apenas abriu as portas da prisão, não foi isso que Jesus fez. Ele veio e arrombou as portas da prisão, agora fala, saiam, fujam. Não, quando ele veio, ele comprou, houve um pagamento para que nós fôssemos libertos. Jesus não arrombou a porta e falou, saiam correndo. Não, aqui é algo judicial, aqui é algo pago, aqui é como se ele comprasse realmente. Então quando Cristo veio, ele comprou a nossa vida. Isso que significa esse resgatar. Nós pertencíamos a outro, e ele veio, e ele compra a tua vida, e agora ele pega a tua vida e não fala, agora vai embora. Não, e agora ele te traz para ele, para a família dele, para fazer parte dele. É isso que ele fala, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, quando Cristo veio, ele compra a nossa vida. De que forma? Através do seu sangue naquela cruz. E ele, então, nos traz para ele, para pertencer a ele. É por isso que nós, então, somos da família de Deus. Porque ele nos comprou para ele. Hoje nós pertencemos a Cristo. É por isso que nós somos, então, adotados como filhos. Ele nos comprou e nos adotou. Ele não comprou, abriu as portas, fujam, ou agora sigam a vida de vocês. Não, ele nos comprou para ele, para que pertencêssemos a ele. Ele nos adotou. Interessante que Martinho Lutero, a respeito desse texto, ele fala assim, que um filho, ele não precisa de fazer nada para receber a herança. Você pode entender isso, que quando você morrer, o teu filho não vai precisar de fazer nada para receber a tua herança. A tua herança, ela é passada automaticamente para o filho. O filho recebe a herança do pai automático, de forma passiva. É a mesma coisa a nossa salvação, a nossa redenção. Paulo, ele quer falar o que para nós? Que nós vemos aqui que a obra é toda de Cristo. O Filho Eterno vem, o Filho Eterno se torna homem, o Filho Eterno então cumpre toda a lei, paga o preço na cruz. Agora o Filho Eterno, ele nos compra, e agora o Filho Eterno nos adota. E diante de tudo isso, ao fazer isso, nós recebemos a salvação de forma passiva, sem nenhuma obra que nós teríamos feito para assim merecê-la. E ele então nos salva dos nossos pecados. Martinho Lutero fala então que a salvação, ela acontece na nossa vida de uma forma passiva, porque toda obra, ela é realizada por Cristo na nossa vida. E no versículo 6, e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. O Espírito de seu Filho é o Espírito Santo. A Bíblia chama o Espírito de Cristo, o Espírito de seu Filho, o Espírito de Deus. Aqui é a referência ao Espírito Santo. Então Deus agora, ele envia ao nosso coração o Espírito dele, para que nós possamos clamar, orar, Abba, Pai. Abba é Pai em aramaico, para que nós possamos chamar Deus agora de Pai. Por que nós chamamos Deus de Pai? Porque Cristo, por meio do seu sacrifício, do seu resgate, ele nos adotou para a família. E agora nós podemos então orar a Deus como Pai. Você consegue ver a obra de Cristo? Como ela é perfeita e ela é completa. Ele nos entregou tudo para nós. E hoje, quando nós chamamos Deus de Pai, a primeira coisa que tem que vir em nossa cabeça é que para que isso pudesse acontecer, o Eterno veio, se tornou um homem, se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, para então comprar a nossa vida por meio do seu sangue. E ao comprar a sua vida por meio do seu sangue, ele nos adota como filho, e agora recebemos o Espírito dele em nosso coração, e agora podemos então chamar Deus de Pai. De sorte que nós já não somos então mais escravos, porém agora filhos, e sendo filhos, também herdeiro de Deus.
relação à obra de Cristo. Agora, o apóstolo Paulo ele vai continuar no versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servi a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Vocês estão guardando dias, meses, tempo, anos. Receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para convosco. Olha, é até forte que o apóstolo Paulo fala aqui, porque ele diz assim, para aqueles irmãos que haviam os judeus e os gentios nessa igreja. Mas tanto os judeus como os gentios, ele diz isso para eles. Outrora, porém, vocês não conheciam a Deus. Mas eles iam no templo, eles iam na igreja, eles cantavam louvores, eles faziam ali daquilo que estava escrito na Bíblia, em partes. Mas Paulo fala, olha, vocês não conheciam a Deus. E vocês estavam servindo a outros deuses, que por natureza não são. Olha para nós. Os rituais que nós fazíamos eram rituais de quem não conhecia a Deus. Ninguém iria fazer aquilo se conhecesse a Deus. Aqueles rituais, aquelas práticas, tudo aquilo que a gente fazia para tentar, de alguma forma, ou agradar a Deus, ou agradar a nós, ou fazermos algo, estrondoso, e marcha para Jesus, e som, e não sei o que mais, tantas coisas que fazíamos, música gospel, eram tantas coisas que nós fazíamos, talvez outras não, fogueira santa, vou queimar tudo, vou sacrificar tudo para Deus, e lá entregava tudo. E o apóstolo Paulo fala, olha, analisa bem a tua vida religiosa, um tempo atrás. Será que nós servíamos realmente a esse Deus? E Paulo fala, vocês antes, outrora, vocês não conheciam a Deus. Vocês serviam a um outro Deus. Mas, no versículo 9, agora que vocês conhecem a Deus, mas agora que foi revelado o Evangelho para vocês, e ele fala, ou antes, ou melhor, que Deus se revelou a vocês, porque o certo é esse, é que Deus ele se revelou a nós. O que ele está falando aqui? Que agora, nós que Deus nos revelou, nós que conhecemos o Evangelho, como podemos estarmos voltando outra vez aos rudimentos pobres e fracos, aos quais, de novo, nós queremos ainda nos escravizar? Sabe, a indignação do apóstolo Paulo é que depois de nós conhecermos Jesus, o Evangelho, aquelas pessoas, eles começaram a voltar às práticas da religião judaica, para tentarem buscar a sua salvação. Não, eu preciso de agradar a Deus, eu preciso de fazer algo para Deus, então eu não vou ser salvo, eu preciso de completar a obra de Cristo. E depois que eles conheceram a verdade, passou um tempo, e eles voltaram novamente a praticar novamente as obras que ele chama aqui, rudimentos fracos e pobres, a qual ele diz guardar dias, meses, tempo, anos, sábados, festas judaicas e tudo mais. E ele fala, receio que eu tenha trabalhado então em vão para convosco. Isso é um aviso para nós, para a igreja hoje, para nós estarmos atentos, para nós não acrescentarmos nada à cruz de Cristo, para nós não colocarmos enfeites a Cristo, a cruz de Cristo, para nós colocarmos obras na obra de Cristo, para nós permanecermos somente em Cristo e nele somente. Hoje nós temos uma geração, temos pastores idôneos que têm pregado isso, mas haverá uma próxima geração, e nós devemos preparar a nossa próxima geração para permanecer em Cristo.
Uma geração que abandonou a salvação por meio de Cristo. Ela bagunçou o cenário da igreja por completo. Olha a bagunça que virou a igreja. Por isso nós temos uma missão. Permanecermos firmes em Cristo. E somente em Cristo. E ensinarmos a nossa próxima geração a mesma coisa. Para que eles não tirem os olhos de Cristo. E nem se desviem de Cristo. Eles serão tentados a colocarem boate dentro da igreja, luzes, pintar a igreja de preto. Serão tentados a fazerem coisas para que haja um movimento em jovens, crianças, e haja movimento de pessoas para atrair pessoas sem ser por meio do Evangelho. Serão tentados a criar e a recriar o Evangelho para que atrair pessoas ímpias até Cristo. Mas nós não devemos fazer isso. Nós devemos atrair as pessoas pela pregação do Evangelho. A Bíblia diz que as ovelhas ouvirão a voz do Senhor e virão até o Senhor. Por isso, a nossa motivação é pregarmos o Evangelho. Aqueles que deverão ser salvos, eles virão pela pregação do Evangelho. É o que Paulo ele quer nos ensinar. Agora, a partir do versículo 12, vai ver aqui diz até no prefácio, a perplexidade de Paulo, né? Como Paulo, ele diante daquela situação, ele fica inconformado. Eu fico imaginando Paulo, quando ele fica sabendo dessa situação, né? Daqueles irmãos novamente voltar. Imagina, vocês ouvindo essa palavra. Aí passa um tempo, muda o pastor aqui, vem outro e tal. E aí de repente a igreja começa a voltar. E começa a cair no chão, começa a rolar. A igreja começa então a pregar prosperidade. Deus vai te fazer próspero, Deus vai te fazer rico, Deus vai te dar tudo o que você quer. Ou um coach, você é o melhor de Deus, Deus fez tudo para você. Ou então a confissão positiva, fala positivo que vai dar certo, pensa positivo que vai dar certo. Imagina, e colocar um óleo aqui, quem está precisando de cura, vem cá que eu vou passar um óleo. Quem está precisando de cura, toma aqui a água ungida, leva a rosa que quando ela murchar, os demônios vai cair tudo naquelas pétalas murchas, depois queima aquela rosa. Imagina, a igreja voltar a tudo isso. E isso aconteceu. E Paulo fica perplexo. Como isso pode acontecer? Então ele vai falar no versículo 12. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim eu vos suplico. Então o que Paulo está falando aqui? Vou ler numa tradução mais fácil. Irmãos, eu lhes peço que tenham a mesma ideia que eu a respeito dessas coisas. Pois eu estou tão livre dessas cadeias quanto vocês costumavam estar. Então Paulo fala aqui, olha, para que eles pensassem como ele, tivessem essa mesma ideia a respeito de Cristo, da salvação em Cristo, como eles tinham antes recebido o Evangelho. E ele fala, em nada me ofendestes, em nada me desprezaram. Por quê? Porque quando ele foi lá no versículo 13, e vós sabeis que eu vos preguei o Evangelho pela primeira vez por causa de uma enfermidade física. Aparentemente, essa doença que Paulo teve fez ele passar uma longa temporada na Galácia. E isso fez com que houve uma grande oportunidade para o ministério naquela região. Então ele fala, olha, vocês me receberam, nada vocês me desprezaram mesmo estando doente. Aqui nós já vemos que cristão fica doente, tá bom, meu irmão? Essa história de que é demônio, que não pode ficar doente, que não sei o que lá. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele ficou doente, e por um bom tempo. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes, não me trataram com desprezo nem desgosto. Antes, vocês me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo. O que é feito, pois, a vossa exultação, a vossa alegria? Pois vos dou o testemunho de que, se possível fora, tinhas arrancado os próprios olhos para me dar.
O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando o seguinte, olha, que quando ele ficou enfermo, foi uma oportunidade que ele teve para pregar o evangelho a eles. E ele foi bem recebido pelos irmãos. Os irmãos ficaram felizes com Paulo e felizes de terem recebido o evangelho. Eles receberam, e aqui fala que eles ficaram felizes e alegres, ao ponto que se eles pudessem, o que eles pudessem fazer para Paulo ficar curado, se estivesse nas mãos deles, eles faziam. É isso que o apóstolo Paulo, se você tivesse, quando ele fala aqui, arrancar os próprios olhos para me dar, se possível. Que eles, quando Paulo estava lá, eles fizeram de tudo para Paulo, para ajudar Paulo. Eles estavam felizes com a pregação de Paulo, felizes com o anúncio do evangelho. Eles estavam alegres, eles exultavam. E Paulo dá esse testemunho nessa carta. Vocês estavam tão felizes quando eu estava aí, quando vocês ouviram o evangelho da graça, quando vocês ouviram a respeito de Cristo. E agora no 16. Tornei-me porventura o vosso inimigo por vos dizer a verdade. Às vezes quando falamos a verdade para as pessoas elas acham que nós nos tornamos inimigos. Fala para uma pessoa, contesta, confronta a religião dela, para você ver o que acontece. Você acaba se tornando inimigo. Mesmo você falando, lendo na Bíblia e mostrando o que é certo. E Paulo fala, eu para vos falar a verdade. Eu tornei inimigo de vocês. Os que vos obsequiam, que são zelosos, que é o zelo, aqueles que são zelosos, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso selo seja em favor deles. Paulo está falando o quê? Olha, aqueles que estão mostrando serem zelosos na lei, porque eles mostravam aquela piedade, não, olha aqui, nós devemos continuar a fazer os nossos sacrifícios de animais, olha o zelo pela lei de Moisés, devemos continuar guardando o sábado, devemos continuar as dietas alimentares, devemos continuar a fazendo a circuncisão e todas as outras partes. Ele falou, olha, aqueles que aparentam ser zelosos, eles estão tentando afastar vocês de mim. De mim o que significa? Daquilo que Paulo pregava. Esses falsos mestres, eles estão tentando afastar vocês do verdadeiro evangelho, usando o pretexto do seu zelo pela lei de Moisés. É o que muitas pessoas fazem, querendo mostrar um zelo pelo dízimo, eu sou dizimista, um zelo por alguma prática no dia de hoje, um zelo por algo, a fim de afastar a pessoa de Cristo. Porque ela começa a zelar pelas obras e acaba confiando nas obras para a sua própria salvação. E Paulo fala que eles fazem isso, não fazem de forma sincera, mas querem afastar da verdadeira mensagem. Olha para quê? Para que o vosso zelo seja em favor deles. O que ele está falando aqui? Que os falsos profetas, os falsos mestres, eles não levam as pessoas a Cristo. Eles levam as pessoas a eles mesmos. As pessoas acabam sendo seguidores dos donos da igreja, do pastor da igreja. E Paulo fala, não, vocês têm que ser seguidores de Cristo. A mensagem é a respeito de Cristo. Ele é o pastor de vocês. Mas o falso mestre, o que ele faz? Ele tira a pessoa de Cristo e começa a trazer a pessoa para ela, para as obras dela, para as obras da lei, para as suas práticas religiosas da sua denominação. E era o que eles estavam realmente fazendo, e isso, a história, meu irmão, da humanidade é o ciclo. É a mesma coisa hoje. É a mesma coisa. As pessoas são levadas aos homens. É culto de aniversário para o pastor. É o pastor sentado no mais alto e sublime trono da igreja. É a reverência naquela pessoa. Ele maior que... Olha o que nós estamos vendo. Os falsos mestres não apontam para Cristo, não levam a Cristo. Mas eles continuam a escravizar as pessoas, fazendo o quê? As pessoas se afastarem de Cristo e sendo conduzidas até eles, até os seus ensinamentos,
até novamente as obras da lei. Versículo 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem, não quando estou presente, não apenas quando estou presente convosco. Paulo fala que é importante nós mantermos a nossa fé em Cristo e em todo momento, não só quando Ele está na igreja. A minha fé em Cristo, ela não está aqui enquanto tem um pastor, enquanto está o Léo, enquanto está eu, enquanto está o pastor Paulo. Não, independente de quem esteja aqui pregando. A nossa fé, ela não pode ser mudada pela pessoa. É o que Paulo fala. Se eu estou com vocês ou não estou, o que deve permanecer é o que as Escrituras dizem, é o que foi ensinado, é o que o Evangelho nos ensina. Vocês devem permanecer somente no Evangelho, somente nas Escrituras. Meus filhos, porque, de novo, eu sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Pudera eu estar presente agora, Paulo queria estar lá naquela igreja, mas não é como hoje. É perto, é o WhatsApp, é isso. Muitas vezes onde Paulo estava, provavelmente era tempo, era meses de viagem para chegar até lá. Não era igual hoje. Era muito tempo, era longe. Não tinha avião, não tinha carro. Então Paulo falou, eu queria estar aí para falar olho a olho com vocês, novamente chamar vocês ao arrependimento. Esse era o desejo. E aquilo começou a dar, sabe quando começa a apertar o coração dele? Ele compara aquilo como uma dor de parto. Quando ele vê aquilo acontecendo, aquilo começou a doer. Porque aqueles irmãos que ouviram a verdade se voltaram contra a verdade. Aquilo começou a doer o coração de Paulo. E Paulo termina, pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em nome, em outro tom de voz. Ele queria falar pessoalmente. Porque eu me vejo perplexo a vosso respeito. A palavra perplexo no grego significa que Paulo já não sabia mais o que fazer. Porque ele pregou a verdade. As pessoas ouviram a verdade. E as pessoas se voltaram contra a verdade. Ele ficou, a palavra perplexo é assim, agora. Eu não sei mais nem o que fazer diante de tudo isso. A partir do versículo 21. Agora Paulo vai falar sobre as duas alianças. Aliança por meio da fé e aliança por meio da escravidão, da lei. Dize-me vós, os que quereis estar sob a lei. Acaso não ouvis a lei? Então, aqueles que queriam continuar na prática da lei. Acaso vocês não ouviram o que a lei diz? Vocês não sabem o que a lei ensina? Para vocês quererem continuar na lei? Pois está escrito que Abraão, ele teve 2 filhos, Isaque e Ismael. Um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, e esta é Agar. Então aqui Paulo ele vai falar, olha, a respeito de Abraão, porque os judeus, eles são descendentes de Abraão. As 12 tribos de Israel, a qual formam o povo de Israel, são bisnetos de Abraão. Abraão, Isaque e Jacó, e depois os 12 patriarcas de Jacó. Então a nação de Israel nasce por meio da promessa feita a Abraão. E ele diz que Abraão teve 2 filhos. Uma da escrava, que é Agar, e outra de Sara, que era a mulher real dele. E o que significa
a ter um filho com a escrava. Quando Abraão ele teve o filho com a escrava, o que aconteceu? Deus havia feito uma promessa para ele, mas a promessa estava se demorando para cumprir. Abraão estava ficando velho, e então, pelas suas obras, pelo seu esforço, o que ele vai fazer? Ele vai então buscar ter um filho. E ele faz esse filho em uma de suas escravas, Agar. E que Paulo está falando? Que o filho em que Abraão fez em Agar foi um filho feito pelos seus esforços, pelas suas obras, por aquilo que ele queria fazer. Então, o filho de Agar era um filho, representava o quê? Aqueles que buscam serem salvos por meio das obras. Quando Abraão ele tenta cumprir a vontade e a promessa de Deus por meio das obras. E o que ele fala aqui? Que não conseguiu, porque o que nasceu da escrava é um escravo. Então, toda tentativa de nós tentarmos nos salvar por meio das nossas obras, não conseguiremos. Nós continuaremos na escravidão. Todos aqueles que tentam se salvar por práticas da lei continuam escravos. É isso que Paulo estava falando. Olha para Abraão. De vez ele manter a sua fé na promessa, por meio da fé, ele quis o quê? Ajudar a Deus. Está demorando, vamos contribuir com Deus. Vamos dar um jeito, meio, Deus. Se o Senhor me der uma escrava, eu vou lá e faço a minha parte aqui. E o que acontece? Acontece que não acontece. Acontece que a obra que ele fez continua sendo uma obra para a escravidão. Então é isso o que ele diz no versículo 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, segundo as obras, segundo aquilo que Abraão fez. Mas o da livre nasceu mediante a promessa. Por quê? Porque Sara era estéril, Sara já estava velha. Então, quando Sara tem um filho, não foi pelo mérito ou pela obra de Abraão, mas foi por causa de Deus, pela promessa de Deus. A obra foi de Deus. E agora ele vai dizer, essas são, no 24, essas são coisas alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Qual é a tua aliança? Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai. O que é o Monte Sinai? O Monte Sinai foi o monte onde Abraão recebeu as tábuas e os mandamentos, quando Abraão estava lá. Então foi lá que ele recebeu, lá no Monte Sinai, que é onde está a cidade de Jerusalém. Então, o que se refere ao Monte Sinai, a lei, é o que gera para a escravidão, e esta é Agar. Ou seja, a lei, ela não gera para nós sermos livres. A lei, ela gera a escravidão. Aqueles que tentarem se salvar pela lei serão para sempre escravos. Ora, no 25, Agar é o Monte Sinai na Arábia, correspondente a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. O que está falando? Jerusalém se tornou o maior centro de escravidão da lei, porque era em Jerusalém que se concentrava as práticas da lei, o sacrifício, as guardas dos sábados, as práticas no templo, era em Jerusalém. Ele diz o que aqui? Que a Jerusalém de vocês, ela está em total escravidão com os seus filhos, porque eles estavam naqueles rituais tentando buscar a salvação, tentando buscar agradar a Deus. E aquilo escravizava, porque eles não conseguiam, o peso não saía das suas costas, e eles tentavam, não conseguiam, tentavam guardar o sábado, não conseguiam, tentavam, e tudo aquilo começou a se tornar contra eles, uma escravidão. Mas no 26 ele diz, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. O que significa?
que nós fomos gerados lá do alto por Deus. Nós recebemos um novo nascimento, não pela Jerusalém aqui da terra, que praticava as leis para serem salvas. Nós recebemos um novo nascimento lá do alto. Quem não nascer, a Bíblia fala que é necessário nós nascermos de novo, para nós vermos o reino de Deus. Nascer de novo significa em hebraico, também nascer em grego, significa nascer de novo, do alto. Nós então, que somos da promessa, somos aqueles então que nascemos do alto, que nós somos salvos porque Deus veio até nós, Deus nos salvou, Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, toda a transformação veio do alto até nós, não fomos de nós até Deus, mas foi de Deus até nós. A palavra religião no latim significa religare, a religião significa o homem tentando se religar a Deus por meio de obras. É isso que é religião, quando o homem tenta se ligar a Deus por meio de obras. Mas aqui fala que não vão conseguir, porque o único que pode nos ligar a Deus é Cristo. É o que ele está falando. Quem transformou o teu coração foi a Jerusalém aqui da terra? Foram as leis de Moisés? Ou foi Cristo? Quem abriu os teus olhos? Foi você ser bom e praticar boas obras, era uma cesta básica? Ou foi Cristo? Quem fez a obra em nós? Analisa. Como que você entende? Como que você creu? Foi porque você assim decidiu? Ou porque foi pela promessa? Deus veio até nós e abriu os nossos olhos. É isso que Paulo está falando para aqueles irmãos. Vocês estão voltando novamente a tentarem se salvar, fazendo boas obras, praticando a justiça própria. Analisa quem te salvou. Foram aqueles sacrifícios de sangue do cordeiro no templo. Foram vocês lavarem as mãos para se santificarem nas bacias de água na porta do templo. Quem te salvou? Quem te purificou? Veio lá do alto, é isso que ele fala. No 26. Mas a Jerusalém, lá de cima, é a livre. Novos céus e nova terra, nova Jerusalém. Ela é a nossa mãe. Os céus que nos formou. O céu que recriou o nosso coração. Isso não vem de nós. Então no 27 ele vai dizer, ele vai fazer uma citação aqui do livro de Isaías. Alegra-te, ó estéril, que não dá a luz. Exulta e clama. Tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. O que significa? Essa citação que ele faz lá do livro de Isaías, o que aconteceu nessa época? Por causa da desobediência à lei, Israel, eles foram vencidos pela Babilônia. Você vê que a desobediência à lei, ela leva o homem cativo. E eles, por desobedecerem à lei, eles foram levados cativos, vencidos pela Babilônia. Mas por causa da promessa de Deus, eles seriam novamente restaurados. Essa passagem fala isso. Que aqueles que estavam escravos, por causa da desobediência à lei, eles seriam restaurados por causa da promessa, por meio da fé. Deus, ele nos restaurou por meio da fé, e não por meio das práticas das obras. Então, ele vai finalizar, a partir do versículo 28, e vai dizer: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Vocês não são filhos da lei, vocês não são filhos da escrava, vocês são filhos da promessa, como Isaac. Não como Ismael, como Isaac. Permaneçam como Isaac, e não como Ismael. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, Ismael, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito.
Assim também agora. O que aconteceu? Nós vemos que os descendentes de Ismael, que é o filho da escrava, durante toda a história, eles perseguiram os descendentes de Isaac. Durante toda a história, houve a perseguição. Parte de Ismael por parte de Isaac. Ismael deu origem aos árabes, aos países arábicos. E eles, nós vemos que até hoje, né, um continua perseguindo o outro. Né, segundo a carne, aquele que nasceu segundo o Espírito. Nós vemos que eles não conseguem enxergar. Né, aqueles que nasceram, aqueles que são descendentes de Ismael, eles não conseguem enxergar Cristo. Eles vivem nas suas práticas religiosas, eles vivem nas suas religiões, eles se explodem os extremistas. Eles não conseguem enxergar a Deus como nós enxergamos hoje, de uma forma tão clara para cada um de nós. Isso chama-se graça que nos alcançou. Versículo 30. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o da livre. Paulo está falando, nós devemos lançar fora toda tentativa de nos salvarmos por meio das obras da lei. Que nós devemos lançar fora do nosso coração, fora dos nossos pensamentos, toda tentativa de tentarmos agradarmos a Deus por aquilo que fazemos ou praticamos. Toda tentativa de querer receber algo de Deus por mérito. Porque se eu estou vindo no culto todo dia, eu mereço algo melhor. Se eu estou fazendo isso, eu estou dando minha oferta, eu mereço a multiplicação. Ele fala, tira isso da tua vida. Porque de modo algum, toda tentativa de prática da lei conseguirá a salvação. Lança fora a escrava e o seu filho. Qualquer um que tentar ser salvado por obras da lei não será salvo. Quando ele diz aqui lança fora, ele fala para expulsar do meio deles, da pregação da igreja, toda tentativa de salvação por obras. Para eles expulsarem tanto a mensagem errada, como também aqueles que estavam pregando de forma errada. Eles deveriam expulsar aqueles falsos mestres do meio da igreja. E vocês também têm que expulsar qualquer um que tenta pregar um outro evangelho. Vocês não podem aceitar como igreja do Senhor. Seja quem for, como o apóstolo Paulo fala, mesmo que um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho que vai além do que vos tem ensinado, seja amaldiçoado. Nós devemos defender a nossa fé, custe o que custar. E ele fala isso, lança fora, tira do meio de vocês toda a tentativa de salvação pelas obras. É forte, né? Imagina, mandando uma carta escrevendo, vocês vão colocar para fora esses falsos mestres. Vocês não deixam eles aí dentro. Hoje é o contrário, né? Você não pode falar. Se você falar, o dono da igreja te expulsa, né? Hoje a igreja tem dono, né? Humano. E o nosso dono é somente Cristo. E ele então vai terminar no versículo 31. E assim, irmãos, olha que maravilha. Nós somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Nós não nascemos da lei, nós nascemos de Cristo. Nós não recebemos um novo coração porque obedecemos a lei. Nós recebemos um novo coração porque nós tivemos fé na justiça de Cristo. Que os irmãos possam permanecer somente em Cristo. Que a fé de todos vocês, passando geração, passando tempo, que vocês não desfaleçam nisso. Que vocês não deixem de pensar assim. Que vocês permaneçam firmes nessa palavra, naquilo que foi ensinado para nós. Amém? Vamos orar então.